Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras, microfones para bater um papo sobre arte, sobre literatura, sobre coisas, Mila, que eu falo que fazem a gente ser pessoas melhores. E graças a essa bagunça que tornaram aqui o nosso Brasil, é politicagem, é uma bagunça na economia, tudo. Graças à arte e à literatura que a gente consegue respirar um pouco. Sim. E, pessoal, quando me ofereceram a Mila, o pessoal lá da LC, aliás, sempre um abraço ao pessoal da LC, que ajuda pra caramba aqui o Café Cultural, falou assim, você quer entrevistar a Mila? Falei, a Mila falou, gente, deve me mostrar no trabalho dela, essa menina não para de escrever, essa menina é uma máquina, tem coisas maravilhosas escritas. Já gostei da parte de menina. Ah, mas é uma menina mesmo. Mas eu não quero adiantar nada, eu quero que você se apresente. Eu quero saber quem é Mila Mello por Mila Mello. Olá. Primeiro, obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou a Mila Mello, sou escritora, sou professora de literatura e produção textual. Não vou falar quantos anos, porque o povo fica calculando idade, então assim... Já há um bom tempo, Isso, há um bom tempo. Tenho duas meninas, duas filhas, que me incentivam, que foram o meu início de escrita foi a literatura infantil, né? Legal. Então, por conta delas que eu comecei a escrever. Eu sou formada em letras e tenho mestrado e doutorado em estudos literários. Então, assim, eu sempre estive envolvida nesse meio da escrita. Sempre gostei de ler, adoro ler. Sempre li, eu falo que eu leio bula de remédio, que caiu na minha mão, eu tô lendo. Que legal. Manual de instrução de videocassem também você lia? Eu era daquelas que lia, que o pai dava para ler o manual, sabe? Lê aqui, vê o que tem que fazer. Vê que botão que eu tenho que apertar, né? Essas coisas. Exatamente. Mas começar a escrever foi mais assim para adolescência. Eu comecei escrevendo os meus diários, então eu tenho até hoje guardado aquele monte de diários que a gente escrevia. E depois os contos, e aí eu não parei mais, né? Depois fui para a graduação, para pós-graduação, e não parei mais de escrever. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Né? Você falou, nos torna pessoas melhores, e eu acho também que ler nos transporta para outros lugares, para outras épocas. E às vezes a gente precisa dar aquele respiro, né? De sair um pouco desse meio que a gente está. Então eu acho que além de tudo isso, de nos tornar pessoas melhores, nos fazer crescer, também tem essa capacidade de nos ajudar na catarse, nos ajudar a sair do lugar que a gente está, nos ajudar a ir para um lugar diferente. No meu caso, na minha escrita, para uma época diferente, conhecer outras coisas, né? Me diz uma coisa, antes da gente entrar especificamente nos teus livros, você falou uma coisa super importante e que é uma preocupação que eu tenho sempre aqui no Café Cultural, que é como fazer o jovem se interessar pela leitura. Eu conto para você um segredo, que eu já contei algumas vezes aqui, então para o público não é segredo, é só para você. Assim, quando do advento das redes sociais, principalmente de WhatsApp, coisas que as pessoas tinham que escrever, eu tive um pouco de esperança. Eu falei, quem sabe as pessoas vão voltar a ler, a escrever. Dei com os burros na água, não teve jeito, inventaram até uma nova linguagem, né? Ninguém entende mais nada. Mas o grande desafio é fazer com que as pessoas gostem de ler, que se interessem pela leitura. Você sempre teve isso. Como que você faz, até com as tuas meninas, como que você faz para mostrar que, olha, ler é bom? Eu acho que, primeiramente, a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Tá. Eu acho que não adianta a gente simplesmente chegar para os nossos filhos, né, ou para os meus alunos e falar assim, tem que ler. Tem que ler, tem que ler. Só que daí eles olham para mim, eu tô com o celular na mão, passando, né? Então, assim, eu leio muito desde pequena, meu pai era professor, então em casa sempre teve muitos livros. A minha mãe, ela sempre foi contadora de histórias, então a gente sempre vive muito nesse mundo do faz de conta. E eu sempre gostei muito disso. Então, em casa sempre teve muitos livros, e embora meus irmãos sejam da área de exatas, né, não tenham ido para essa área de humanas como eu, eles foram para a área de administração, enfim, eles sempre gostaram de ler também, porque tinha isso em casa, né? E é claro que
Depois, para o dia a dia, com as demandas, a gente diminui o ritmo de quando a gente é criança, adolescente. Mas aí já está o gosto instituído. Então, eu acho que primeiro a gente começa a ler pelo exemplo. E eu acho que se o pai quer que o filho leia, se o pai sabe que isso é importante, ele tem que dar esse exemplo. Seja lendo o jornal, seja lendo seja lendo o livro. Enfim, o pai tem que ter aquele momento que o filho olha para ele e fala, ele lê. A minha filha mais velha, ela tem um hábito de leitura assim muito parecido com o meu. Ela gosta de sentar na cama de noite para ler. E é exatamente o que eu faço e o que o meu marido faz. A gente senta da noite na cama, que é aquele momento já estamos cansados, vamos ler um pouco antes de dormir. Eu tenho um ritual que todo dia eu leio, nem que seja 10 minutos. E aí eu sento lá para ler e ela tem esse mesmo ritual. E a minha filha caçula não dorme se eu não contar a história. Então, que legal. Eu tenho que ler. Mas tudo isso é o quê? É um ritual. Eles sabem que antes de dormir é aquele momento da leitura. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nada que é imposto é agradável. Tá. Então, a gente tem os livros que eles têm que ler na escola, que a gente coloca para ler, mas eles têm que ter um momento em que eles leem aquilo que eles querem. Eu tenho a oportunidade de trabalhar numa escola em que eles ficam integral, então, assim, eu tenho muito tempo com eles. Tá. E eles têm momento de leitura deles. Então, eles acabam levando livros que eles gostam, aí um fala para o outro, isso é legal, experimenta, vamos ler junto. Eu acabei de sair agora de uma troca de livros, a gente fez um evento de troca de livros, livro, mangá, gibi, e aí eles levaram aquilo que eles gostam. Então, eu acho que a criança tem que ser estimulada a ler o que ela gosta, nem que seja mangá, nem que seja gibi. Isso é uma coisa que eu acho fantástico, Mila, porque eu já conversei algumas vezes aqui no Café Cultural com escritores e com professores de literatura. Gente, nada contra os clássicos, muito pelo contrário, eu acho que os clássicos recebem esse status pela qualidade do texto, pela importância social, pela importância histórica. Agora, não vem falar que um jovem de 12, 15 anos quer ler Dom Casmurro, Memórias de um Sargento de Milícias, que não quer. E nem vai entender direito. Eu acho que, assim, eu acho que precisaria haver uma revisão dessa questão de literatura, dos livros. Hoje nós temos livros fantásticos que podem ser lidos a cada ano, 10, 11, 12, 13 anos. E não precisa ficar empurrando esses clássicos. O que vai acontecer, eles vão buscar na internet aqueles resuminhos que não resumem nada. Exatamente. E não vão conhecer. Eu acho que a imposição é sempre ruim, né? Como eu falei. Então, eu acho que a gente tem que deixar assim. O gosto pela literatura vir primeiro. Porque se eu pegar um aluno meu, por exemplo, ou uma pessoa que eu conheço que já tem o gosto pela literatura, mesmo que ela tenha 13, 14 anos, eu tenho alunas minhas que leem clássicos com 13, 14 anos, mas porque ela já tem gosto pela leitura desde os 7, né? Então, elas conseguem ler, entender e gostar. Agora, se eu pego um jovem que não lê nada e eu jogo um clássico para ele, o que ele vai fazer? Vai procurar o resumo na internet. Eu, com 13, 14 anos, já tinha lido todos os clássicos. Mas primeiro eu não tinha internet, não tinha computador, não tinha programa. Diferente, a época é diferente, a nossa época é diferente. Agora, eles têm um mundo para acessar. Eles entram na internet e baixam um resumo. A gente não tinha isso. A gente tinha que ler para fazer, né? Porque senão a gente não ia saber. Então, são outras épocas, a gente tem que adaptar. Agora, depois que você pega um leitor formado, e leitor formado não é a idade, é o gosto, né? Depois que você pega um leitor formado, aí você consegue mesmo fazer com que ele leia os clássicos, com que ele entenda, com que ele goste do que ele está lendo. Porque se a gente não entende, a gente não gosta. Exato. Aí eu não gosto disso, mas por quê? Porque eu não entendi nada. Então, peraí, você não entendeu, né? Não é que você não gostou. E os clássicos aqui entre nós dois são difíceis, hein? Não vem falar que é fácil a leitura de Machado de Assis. Não é. Jorge Amado é uma leitura um pouco mais fácil, mas... É mais recente também, né? É mais recente, só que você precisa conhecer um pouco de história, conhecer um pouco da cultura, para entender exatamente o livro. Senão fica uma historinha. Exatamente. E não é, né? É uma baita de uma história. E você falou importante. Às vezes eu dou uma aula para os alunos, eu estava contando uma história para eles, e eu contei a história, e eles falaram assim, nossa, quem que escreveu isso? E começaram a falar. Eu falei, quem escreveu isso foi Shakespeare. Aí eles ficaram assim, nossa, mas essa história é muito legal. E aí eles fizeram uma leitura e fizeram um teatro, né, baseado na obra, uma releitura, né, baseado na obra do Shakespeare.
Passado um tempo, eu tive alunos que vieram trazer para mim que eles tinham comprado livros outras peças do Shakespeare, porque eles tinham achado o máximo a história do Hamlet que eu tinha contado para eles. Que aliás, aqui entre nós, o Shakespeare, outro dia eu li uma coisa fantástica. Shakespeare foi o inventor das fake news. Se você começar a olhar a obra de Shakespeare, é um tanto de fake news para cá, fake news para lá, e que leva a situações tão inusitadas. Né? Não, eu falava, é verdade, Shakespeare foi o inventor das fake news, viu? Mas é mesmo, naquela época não tinha essa facilidade de informação, mas tinha o teatro, né? Era o teatro, não, assim, as obras dele são... Gente, ele tinha uma facilidade, quer dizer, ele tratava o boato, ele tratava o interesse na fala, né? Eu te conto uma história, mas com qual interesse eu estou contando? Gente, maravilhoso. E aí eles acabaram gostando do clássico sem saber que era clássico, né? E ficaram envolvidos e quiseram ir procurar por conta própria outros livros que são historinhas curtas, né? Sim. Outros livros do autor. Então, eu acho também, depende muito como a gente apresenta isso para o aluno, né? Se a gente já chega também falando, isso aqui é um clássico que você tem que ler, que é lá do século XVII. Acabou. Nossa, eles já acham, né, horrível também. Então, eu acho que depende muito como a gente leva isso para eles também, né? Uma coisa da apresentação, né? Verdade. Minha filha tem 12 e ela tá lendo, ela quis ler Drácula, ela tá lendo Drácula agora. E ela tá lendo o original, né? Isso que eu ia te perguntar. Ela tá lendo... Gente, o original do Drácula é daquele que de vez em quando você tem que fechar, falar, meu Deus do céu, eu não quero imaginar isso. E ela tá lendo, difícil, e aí ela tá super interessada, fazendo 1000 anotações aqui e tal, e me pergunta um monte de coisa. Mas ela gosta muito do Allan Poe. Então, ela gosta dessa vertente, assim, meio macabra, né? Essa menina vai te dar trabalho. Ela leu Allan Poe, apresentou na escola o Gato Preto. Falei, ai, meu Deus. Gente do céu. Essa menina... Agora, vamos falar, já foi metade do programa, a gente não falou de você ainda. O papo bom é assim, Você falou que você começou escrevendo histórias infantis. Me conta um pouco, assim, como que foi esse teu começo de escrever histórias infantis? A minha mãe já contava histórias para mim quando eu era criança, ela inventava, né? Que linda! Ela inventava histórias de acordo com aquilo que a gente precisava e sempre foi uma contadora de histórias. E aí, quando eu tive as minhas filhas, às vezes surgiam determinadas situações em que eu queria inventar uma história para ajudá-la a resolver aquela situação. E então eu inventava a história. E às vezes chegava num outro momento, elas falavam, mãe, eu quero aquela história que você contou aquele dia que tinha um gatinho. Eu falava, e para lembrar qual que era a história. Que história é essa? E aí elas gostavam tanto que elas me recontavam a história. É aquela que aconteceu isso, fez aquilo. Que legal. Aí eu comecei a anotar, né, para poder contar toda vez que pedia a história, né, aquela história. Então eu comecei a anotar e daí dessas anotações um determinado momento, logo após ali a pandemia, eu tinha revisado essas histórias, né? E eu mandei para uma editora e a editora aceitou o projeto, mandou ilustrar, né? Fez a ilustração. Tanto é que as personagens têm os nomes das minhas filhas. Então, que lindo! Que fofo! Eu tenho uma série, que é a série da Bibi, que é a minha filha mais velha, que é a Beatriz, e uma série da Lena, que é uma coelhinha, que é a minha filha mais velha, que é a Helena. Então, a gente acabou surgindo dessa forma. Entrei no meio da publicação dessa maneira, com essa ideia de querer ajudar minhas filhas em alguns conceitos que elas tinham que aprender, né? Que elas queriam dominar, e que é muito mais fácil, às vezes, através de uma história, do que você simplesmente dizer para ela, olha, o seu cabelo é lindo, você não precisa, o seu cabelo não tem que ser igual do outro. Às vezes você conta uma história em que você contextualiza isso e para a criança aquilo se torna algo natural, né? Sem nenhum... Mas, Mila, eu te digo... Para mostrar ele aqui, ó. Da coelhinha, Helena, que legal. Esse é o último. Agora, te digo uma coisa, concordo, obviamente, 100% contigo, quando você fala que a forma de contar é mais fácil. Agora, a literatura infantil eu considero uma das mais complexas e difíceis de ser escrita, porque não é só botar no papel. Você tem que imaginar aquela história, você tem que escolher muito bem as palavras, escolher muito bem a pontuação, escolher muito bem a diagramação da história. A história,
o virar de página de um livro infantil é importante. Um livro normal, assim, livro para adulto, você vira a página e continua a ler. Para a criança, o virar a página é um mundo novo que se abre para ela. Você começou pelo mais difícil, só isso, né? Não, eu acho também que é difícil, e ainda eu quis fazer em meus livros, alguns são de poema narrativo, então tem todo o trabalho da rima, da sonoridade, né? E que a criança pequena, ela gosta muito da sonoridade. Então, o som também faz diferença, né? Você não usa qualquer palavra e você também tem que ter o som para que aquela história vá fluindo. Ela já espera o que vai vir por conta do som. Então, tem todo um trabalho assim também. Mas eu adoro, né? Já tenho outros projetos aqui infantis também. Que legal, que legal. Mas assim que eu entrei no mercado, eu já tinha outras coisas escritas, né? Então, eu já tinha, nesse processo todo, eu já tinha livros adultos pré-escritos, mas que não estavam, né? E porque como eu vim da área acadêmica, o que acontece? A gente tem um pouco de medo de sair de trás do bancada, né? Uma amiga minha falou assim: você deixou de ser pedra e virou vidraça, né? Porque a gente deixa de ser aquela que está fazendo a análise da obra e para ser analisada. Isso, exatamente. Então, eu acho que eu tinha um pouco mais de receio de publicar a literatura adulta por conta disso. Mas como que as pessoas vão ver o meu trabalho? Eu passei minha vida profissional toda fazendo análise, né, literária, analisando obras de outros autores, e agora alguém vai olhar para a minha obra. Então, eu acho que eu comecei pela literatura infantil, a publicar literatura infantil, mas eu já tinha outras coisas escritas, né, na literatura adulta também. E aí tomou coragem e escolheu um outro estilo dificílimo de ser escrito, que é a literatura, não sei se é um gênero, que é a literatura de época, que felizmente eu sempre gostei muito, particularmente eu adoro, e felizmente, graças a Netflix, eu não tenho importância nenhuma em falar a marca aqui, que colocou na tela os Bridgerton da Julia Quinn, o mundo descobriu essa literatura e o que tem de produção, o que tem, está muito gostoso ver a literatura de época. Agora, menina, é muito difícil. A Netflix me achar. Não, por favor, o pessoal da Netflix, aqui, olha, Mila Mello, no final ela vai dar os contatos, por favor, já podem ligar lá e eu quero crédito no final da série, tá bom? Exatamente. Agora, menina, conta um pouco pra gente isso. Por que literatura de época? Você precisa estudar a época, você precisa estudar figurino, você precisa estudar comportamento. Ficou doida, de repente, né? Ficou doida. Não, então, na verdade, eu fiquei doida faz tempo, porque quando eu fui para a graduação, eu fui convidada a fazer a minha iniciação científica dentro da graduação, já foi sobre romance histórico. Tá. Então, desde a graduação, eu trabalho com romance histórico. E aí, eu fui para pós-graduação e o meu mestrado e o meu doutorado é com romance histórico. Legal. Então, eu sempre estudei história. E eu tenho uma paixão gigantesca, assim, pelo século XIX. E eu sempre estudei muito, como eu trabalhei com literatura brasileira, então eu sempre estudei muito o século XIX no Brasil. Sempre trabalhei muito com isso, com documentos, né? E eu falo que, assim, o que mais me instigou é que quando eu estava mexendo com documentos, com cartas do século XIX, aparecem pessoas ali, né? Sim. E isso me instigava a falar assim, nossa, o que será que aconteceu com essas pessoas aqui? Como será que resolveu esse problema? Aí a minhoquinha na cabeça já estava funcionando. Então, e aí assim que nasceu o meu primeiro, né? Que eu publiquei o ano passado, que é esse daqui, que é o 1878, a história de Clarice, que foi exatamente isso. Eu achei um documento no qual o pai negociava a filha num casamento. Que se chamava Clarice. Não tinha o nome dela. Não tinha o nome dela? Não. Era assim, o fulano de tal entrega a filha a partir da data tal, em casamento ao fulano de tal, em pagamento da dívida, e assim, então assim, a mulher era totalmente apagada. E você que está ouvindo isso pode falar, gente, que absurdo. Tá, hoje, 2024, pode ser um absurdo. Na época, era assim que as coisas aconteciam. Exatamente. E tinha documentos, né, para oficializar essa troca. E essa menina do documento, ela tinha 16 anos, tem toda uma história da família,
e ela estava sendo entregue no casamento, né? Ali não tinha as razões pelas quais ela estava sendo entregue, Dinheiro. mas ela estava indo com um dote gigantesco para uma pessoa. Tá. E a partir daquilo eu fiquei questionando por que essa família é uma família burguesa, né? Por que essa família está entregando a filha com dote tão alto para uma família nobre? E aí eu fiquei imaginando as relações que se formavam na época. E quem seria essa menina, né? Como ela pensaria, o tipo de voz ela tinha, como ela entraria nesse casamento. E aí surgiu a personagem, que é uma personagem fictícia, mas que surgiu dessa ideia, né? Que é a Clarice, que na história ela tem 17 anos e ela vai ser entregue em casamento porque a irmã dela fugiu com um pretendente que o pai não aceitava. E por conta disso, a Clarice, que é a irmã mais nova, fica excluída da sociedade. Então, ela não pode frequentar a sociedade. Que é também o que acontecia, sim, na época. Então, a irmã desgraçou a família, né? Então, embora o pai dela tivesse muito dinheiro, ele ninguém queria. E aí aparece, então, uma família que tinha sobrenome, que era uma família nobre, que é um marquês, e ele tem o nome, mas não tem dinheiro, porque eles estão falidos. Então, ele precisa do dinheiro do dote. E aí, daí nasce esse acordo que vai nascer essa história. Gente. E as minhas histórias, elas se passam em São Paulo, né? Em São Paulo, oitocentista, que também eu vejo assim como um diferencial, porque tudo que a gente vê sobre o século XIX, ou se passa na Europa, na Inglaterra, né? Ou no Rio de Janeiro. Você citou os Bridgerton, né? Mas também tem muita autora nacional que só escreve sobre a Inglaterra. Ou se passa no Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Então, eu tive que estudar muito sobre a cidade de São Paulo. É isso que eu ia te perguntar. Apesar de ser um romance, de ser uma ficção, a ambientação toda é realista. É realista. Tá, então, legal. assim, desde comportamentos até figurino, o que se usava, o que se não usava, meio de transporte. Para você ter uma ideia, às vezes eu faço o cálculo de quanto é que demorava para viajar de carruagem de um ponto para outro. Doidinha de tudo. Pego o mapa da cidade Doidinha de tudo. E vejo quanto demorava, que acho que aí a gente faz um cálculo de quanto que demora, né, para fazer esse transporte. Falo das coisas da época, por exemplo, quando ela sai à noite, eu cito como é que era a iluminação, né, em algumas ruas. E tem um ano na capa, né? Todas as minhas histórias, elas têm um ano. Eu vi isso. Isso. Esse ano é o ano que se passa a história mesmo. E aí, eu faço uma pesquisa desse ano e trago várias curiosidades. Desse ano, por exemplo, uma que todo mundo achou super interessante, é a primeira vez que vendeu sorvete na cidade de São Paulo. Que legal. Porque não se tinha geladeira. Não se tinha energia elétrica. Pequeno detalhe, isso, mas tudo bem. E não tinha energia elétrica. Então, como é que se fazia sorvete? E eu vi uma carta do Dom Pedro falando que ele tinha tomado sorvete. E eu fui pesquisar para saber como é que fazia sorvete. Como que o sorvete chegou na mesa do Dom Pedro e todo mundo olhando, toma logo antes que derreta essa biroca. Exato, é bem isso. Na verdade, tinha hora marcada, né? As cafeterias que vendiam, elas tinham um dia e uma hora marcada. Então, as pessoas tinham que ir lá, meio que pegar senha. Ou seja, era um evento social. Tomar sorvete era um evento só para nata. Isso, programado, e só para quem tinha dinheiro, porque o negócio não era barato, né? Então, a primeira vez que venderam sorvete em São Paulo foi no ano de 1878. Aí eu conto uma cena com a Clarice, com o Nuno, né, que é o par romântico dela, que eles vão tomar esse sorvete. Então, eu conto como é feito. Já que ele agora ganhou dinheiro recebendo a Clarice, ele tomar sorvete. Está liberado. Está liberado o sorvete. Então, eu vou trazendo, sim, os fatos históricos. Eu leio, como eu disse, né, muitos documentos, muitas cartas, mas também faço pesquisa em livros. Então, tem professores aí da USP que pesquisam, né, São Paulo mesmo naquela época. Então, eu leio os livros, leio sobre isso, faço pesquisa de vestuário, de falar, né? Porque eu também escrevo, embora seja simples de entender, mas, por exemplo, eu uso tu, né? Porque o pronome você não existia. Então, eu faço toda uma leitura também de... Existem palavras que não existiam, existem verbos que não existiam,
né? Então, ou seja, tem verbos que não existiam na época e tem verbos da época que não existem mais, né? isso, exatamente. É uma troca. Em desuso. Então, eu faço uma pesquisa primeiro muito sobre isso, depois eu coloco tudo isso dentro da história. Então, assim, eu não paro para contar sobre o Jardim Botânico da cidade de São Paulo. Não. Vai ter um momento que o personagem vai lá fazer um piquenique, e aí eu falo como é que era, como é que funcionava, mas assim, tudo enredado na história. Então, eu recebo muito feedback assim, nossa, eu não sabia que existia tal coisa. Nossa, eu não conhecia esse autor, porque eu cito autores da época, porque autores da época, a Clarice lê alguns autores, por exemplo, né? A Clarice lê o Alencar. Então, só o fato da Clarice já saber ler já mostra o padrão social dela, a classe social dela, né? Exatamente. A mulher não era alfabetizada, educada na época. Então, os burgueses, eles privilegiavam muito isso, porque a mulher era uma amostra do poder aquisitivo da sociedade. Então, assim, quanto mais a sua mulher fosse culta, mais conhecimento... Prendada. O termo é prendada. Exatamente. Ela tocava piano, falava francês, tudo sabia isso bordar. Exatamente. Então, era uma coisa muito comum na época. Então, é assim que vai surgindo as ideias, mas é um processo longo. Imagino. O que nos leva também a uma outra questão, que não é só questão histórica. Eu acho que é questão psicológica da época, que é totalmente diferente do comportamento social dos dias de hoje. Ou seja, o pensamento feminino, o pensamento masculino, o que as famílias esperavam, as expectativas pessoais. Que as pessoas, independente de época, eram pessoas. E assim, como que essa pessoa pensava? Como que ela queria se mostrar? Ou seja, a parte psicológica, a parte emocional, que na verdade, transforma esse tipo de literatura em algo extremamente rico, né? É por isso que eu gosto muito de ler cartas da época. As pessoas, né, aqui no museu em São Paulo, né, no Museu de Ipiranga, o pesquisador tem acesso a algumas coisas da época, né, muitos documentos, algumas coisas para processar de forma online. E tem muitas famílias que doaram cartas, doaram documentos, né, para ficar no museu. E lá você tem acesso às pessoas conversando, então você entende um pouco da época. Às vezes as pessoas me falam assim, mas jamais eu teria feito tal coisa como ela fez. Mas é claro, porque você é uma mulher do século XXI, claro. Né? Você tem todo esse aparato para fazer isso, né? Ela não tinha como falar não, ela vai viver do quê? Mulher não podia trabalhar, né? Então, assim, ela saía da proteção paterna para a proteção marital, não tinha nem o termo, né? Não, vou trabalhar. Não existia isso. Então, isso não era para a classe social delas, né? Para a classe social mais baixas. Então, a classe social mais baixa, sim, sempre trabalhou. E, então, assim, às vezes as pessoas se colocam no lugar da personagem e elas falam, mas eu queria que ela fizesse tal coisa, mas uma mulher daquela época não faria. Não tem como ela fazer. Até porque, engraçado, eu fiz um dos meus estudos quando eu fiz faculdade de jornalismo. Na verdade, foi na pós-graduação. E existia aquela famosa frase: antigamente, na edição de domingo do Estado de São Paulo, tinha muita notícia, acontecia mais coisa. Eu falei, não, nunca aconteceu nem mais nem menos. O que acontecia era o seguinte: a velocidade do fluxo das informações. Exatamente. O Estadão de domingo, que era aquele calhamaço que, nossa, pesava 10 quilos o Estadão de domingo, uma edição do Estadão de domingo. Ele trazia todas as notícias. Hoje em dia, você tem internet, você tem o Instagram, virou, apesar de não ser, para mim, rede social não é informação, assim, você tem que tomar muito cuidado por onde você se informa. Mas vem informação, né? Vem informação. Hoje em dia a coisa acontece de manhã, na hora do almoço você já sabe, já virou notícia velha. Exatamente. Antigamente existia, estou falando, final da década de 80, década de 90, eram revistas. A Veja, a Isto É, a revista Visão tinha importância. Hoje em dia, que importância que tem uma revista para trazer informação semanal? Obrigado, não quero mais. Nem tem tempo, o povo não para mais para. Não, e nessa época, quando você escreveu o livro, o fluxo de informações
Era dificílimo receber a informação. Então, ou seja, você tem que tomar cuidado com isso também. Não adiantava falar, ela ficou sabendo de um fato. Como? Se o fato aconteceu ontem, até chegar ao conhecimento da família, da pessoa, demorava. As coisas são muito lentas, né? O processo, na época, eu falo que hoje a gente vive num mundo acelerado, de tudo, tudo. A gente quer respostas para ontem. E as coisas não eram assim, né? Era tudo muito devagar. As pessoas tinham horário para ler o jornal. Você citou o jornal, né? O jornal era passado a ferro de brasa para a tinta não soltar na mão, né? Então vinha o criado. Que delícia, tinta de jornal na mão, que saudade que eu tenho disso. Então, e na época, sujar a mão de tinta, sujar a mã de qualquer coisa, né? Para alguém que era nobre, não era muito bem visto. Não, imagina, não pode. Então, o criado, né? Ou no caso do Brasil, que a gente tinha a escravidão, né? Os escravizados tinham que passar a ferro o jornal. E não existindo energia elétrica, lembrando, o ferro era carvão. O ferro era carvão, tá? Eu tenho em casa aqui de enfeite, um ferro à brasa. Que legal, que legal. Era da minha avó. Nossa, que maravilha. Agora, brasa, ó. Pesado pra caramba, uma academia. Nossa, nem fala. Agora, você comentou que todos os teus livros, eles têm datas. O título do livro são datas. Eles não são sequenciais. Não. Você vai pulando. Ou seja, a história da Clarice, ela terminou nesse livro. Ela terminou, mas agora em julho eu lancei o Laura, que é 1885, que foram 7 anos depois. E aí eu tenho um crossover com Clarice. Olha só, já virou uma escritora famosa, não tem jeito. Só grandes escritores conseguem fazer isso. É esse aqui, ó, vou te pegar para ver. Esse aqui. Aí, ó. Tendo novidades, volta aqui para a gente bater um papo, tomar mais um café junto. Obrigada.